Bem-vindo ao canal Sabedoria é Vida. E hoje nós vamos falar sobre quem foi o rei Salomão segundo a Bíblia. E se você gosta e curte esse tipo de conteúdo, te convido a deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Salomão, cujo nome vem do hebraico Shalom, que significa paz. Era filho de Batsabeia e Davi, que reinou durante 40 anos todas as 12 tribos que formavam o povo hebreu, e que se reuniram na região da Palestina. Davi havia gerado filhos e filhas com diversas esposas e concubinas. Salomão, porém, foi o 10º filho do rei Davi, e não tinha nenhuma chance dele se tornar o rei. Pois, por direito, apenas o primogênito herdava o trono. Mas como o 10º filho do rei Davi se torna o grande rei de Israel? A história conta que os 3 primeiros filhos do rei Davi tinham falecido. No entanto, como o rei já estava velho e próximo da morte, seu 4º filho, chamado Adonias, tirando proveito da velhice de seu pai, tenta usurpar o trono. Mesmo sabendo que o plano de Deus no juramento do seu pai era que seu irmão Salomão herdasse o trono. No entanto, Batsabeia, uma das mulheres do rei Davi, apoiada pelo profeta de Deus Natã, aparece diante do rei fazendo-se lembrar do seu juramento, que há muito tempo atrás ele havia feito. Então, o rei Davi, para cumprir o juramento e a vontade de Deus, coroou Salomão para ser o rei legítimo de Israel. Após a morte do rei Davi, Adonias, sem sucesso, vai ao encontro de Batsabeia, mãe de Salomão, e pede que a mesma faça intermediação a Salomão para que dê uma das concubinas de seu pai. Salomão, escutando tão gravemente a afronta, e não se esquecendo de sua conspiração para tomar o trono real, pede ao chefe de seu exército que mate seu irmão Adonias, consolidando, assim, o seu reinado. Salomão pediu sabedoria e conhecimento ao Senhor para que governasse com competência, e foi atendido em seu pedido. Rei Salomão poderia ter pedido riquezas, ouro, longevidade ou honra. Porém, o jovem rei pediu sabedoria. Isto é, um coração compreensivo para poder governar prudentemente o seu povo. Ele tornou-se o rei mais sábio da história do reino de Israel. Pois além da riqueza material, ele tinha riqueza em sabedoria, tendo desfrutado de um longo período de reinado sem guerras, fazendo jus ao seu nome de pacificador. As sagradas escrituras da Bíblia fazem questão de mencionar que o rei Salomão foi o homem mais rico e sábio do planeta Terra. Este, até hoje, é uma referência de riqueza e prosperidade, bem como uma sabedoria sobre-humana. O rei Salomão herdou de seu pai, Davi, um extenso território, com aproximadamente 128.000 km². Durante seu reinado, Salomão melhorou muito as condições domésticas em Israel. O rei Salomão substituiu as antigas divisões tribais por uma divisão em 12 distritos administrativos, onde os quais, cada um possuía um oficial comissionado pelo rei. A atividade comercial era o ponto forte do reinado de Salomão. Ele controlou rotas de comércio e estabeleceu pontos estratégicos de atuação que lhe renderam muita receita. De modo que, a prata se tornou tão comum em seu reino quanto a pedra e o cedro, fazendo com que ele vivesse em meio a um esplendor de riquezas nunca visto antes em Israel.
Salomão conseguiu boa receita através das taxas cobradas das caravanas que precisavam cruzar seu território. O rei Salomão foi um grande diplomata e utilizou, até mesmo, os seus casamentos para conseguir vantajosos acordos internacionais para sua nação, fazendo com que durante todo o seu reinado, raramente o reino de Israel precisasse se preocupar com alguma ameaça militar. Um dos episódios que mais destaca a sabedoria do rei Salomão é aquele em que duas mães compareceram à sua presença, disputando um único recém-nascido. O caso era bastante difícil, pois não havia nenhuma testemunha. Com muita sabedoria, o rei Salomão propôs que o menino fosse dividido em duas partes para solucionar o problema. Diante da possibilidade da morte de seu filho, a verdadeira mãe preferiu entregar o menino à mulher impostora. E isto fez com que Salomão julgasse aquela causa de forma impecável. A Bíblia diz que a sabedoria de Salomão impressionava de tal modo que vinham pessoas de todos os povos e de todos os reinos da terra para ouvir de sua sabedoria. Uma dessas visitas foi feita pela rainha de Sabá, que veio dos confins da terra para poder ouvir pessoalmente a sabedoria do jovem rei. Para o rei Salomão, o casamento fazia parte de sua estratégia geopolítica. Ou seja, ele firmava muitas alianças através de seus casamentos. Foi assim que ele atingiu o impressionante número de 700 esposas, além de 300 concubinas. A história de Salomão, como é conhecida, teve um triste fim para alguém que foi tão querido por Deus e que recebeu sabedoria e inteligência para construir o Templo de Jerusalém, sonho de seu pai, Davi. O envolvimento com mulheres estrangeiras e a prática de cultos religiosos estrangeiros fez com que Salomão, cada vez mais, se distanciasse de Deus. Salomão iniciou seu reinado de forma admirável. Gozou das ricas bênçãos de Deus, prosperando materialmente mais do que qualquer outro dos seus servos aqui na terra. Mas não conseguiu permanecer nos caminhos de Deus e ser fiel até a sua morte. Tudo poderia ter sido diferente para Salomão, se ele tivesse seguido o que ele próprio escreveu. No seu livro de Eclesiastes, ele diz, abre aspas, de tudo o que se tem ouvido, o principal é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Fecha aspas. A riqueza e a sabedoria, com o tempo, foi diminuindo. Nunca, em toda a história, se ouviu falar de um rei semelhante a Salomão. Um homem cercado de mistérios, conflitos e glórias. Com muitas riquezas e prosperidade. Mas, sem dúvida alguma, um homem de Deus. Se você gostou desse vídeo, faça seu comentário e nos dê sua opinião, ela é muito importante para nós. Caso não seja inscrito, se inscreva no canal e selecione o sino de notificações, para não perder nenhum vídeo interessante como este.